Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada profunda em Gênesis, sabe? Explorando o plano eterno de Deus, a economia divina dele, mesmo com as quedas da humanidade. Isso aí, é um tema fascinante. Vamos ver o que os autores que estudamos falam sobre graça versus carne lá nos dias de Noé, o que a arca simboliza e o chamado de Abraão também. Exatamente. Tem muita coisa rica aí. Então, começando lá com Noé. Gênesis 6 descreve um cenário bem pesado, né? A humanidade corrompida, reduzida à carne. Sim. E, de acordo com os autores, essa carne vira tipo um ponto de encontro pro mal, Satanás, pecado, morte. Como alguém conseguiria resistir a isso? É uma ótima pergunta. A situação era crítica. E é bem aí, nesse contexto, que entra a graça. A graça? Sim. Os autores explicam que não é só, digamos, perdão. É mais. É o próprio Deus triuno que a gente desfruta para poder enfrentar a carne. Entendi. Onde a carne dominava, a presença de Satanás e tudo mais, a graça, que é a presença de Deus, também estava lá operando. Por isso diz que Noé achou graça, né? Claro! E foi essa graça que o capacitou, que o sustentou para viver de um jeito justo e colaborar com o plano de Deus no meio daquela geração perdida. E essa colaboração levou à construção da arca. Nossa, o simbolismo que os autores trazem para a arca é incrível. Muito forte, né? A arca como um tipo de Cristo. Uma janela só lá no alto. Isso, apontando para o céu, visão celestial, revelação divina. E uma porta só. Cristo como a única entrada. E o betume, por dentro e por fora. O que eles dizem sobre isso? Então, o betume eles interpretam como o sangue de Cristo, a redenção, cobrindo do juízo, né? Mas eles vão além. Como assim? Eles veem na arca uma salvação dupla. Pelo sangue, o betume, a gente é salvo do juízo de Deus. Mas pela água do dilúvio. Que é tipo o batismo, a cruz. Exato. Pela água, somos salvos do poder do mundo de Satanás, separados daquela era má. E tem mais, eles veem a arca como um tipo do Cristo corporativo. A igreja. Sim, a igreja. Viver na igreja, o que eles chamam de igrejar, né, ativamente nos salvaria da geração corrompida de hoje, assim como a arca salvou Noé. Uau! Que perspectiva profunda. Mas a história não para aí, né? Mesmo depois do dilúvio, a humanidade cai de novo. Babel. Pois é. Parecia um fracasso total do plano. Dá essa impressão. Mas os autores reforçam muito que nada pode frustrar o propósito eterno de Deus. E é aí que entra Abraão. Precisamente. O chamado de Abraão é um novo começo na economia de Deus, no plano dele. Um novo começo. Isso. E os autores interpretam que não é só uma mudança para Abraão como indivíduo, é uma mudança de linhagem. Sair da linhagem caída de Adão para a linhagem chamada de Abraão. Certo. E o mais importante, talvez, uma mudança de vida. Um processo, sabe? Deixar a força natural e passar a viver pela vida divina. O nascimento de Isaac é um tipo disso, né? Quando ele e Sara já estavam, humanamente falando, mortos para ter filhos. Faz todo sentido. E o que motivou Abraão a largar tudo e seguir esse chamado? Os autores falam algo sobre isso? Falam sim. Eles destacam 3 coisas principais. Primeiro, a aparição do Deus de glória, uma atração que não dava para resistir. Segundo, o próprio Deus falando diretamente com ele. E terceiro, as promessas. A terra, um grande nome, ser uma bênção. Promessas grandiosas. E o cumprimento final dessa bênção seria o que para eles? O Espírito Santo. A dispensação do Espírito como a bênção final prometida a Abraão, para todas as nações. Entendi. E um ponto-chave na análise deles é ver Abraão, Isaque e Jacó não só como pessoas separadas, mas juntos como um homem corporativo. Um homem corporativo? Refletindo aspectos do Deus triuno na sua operação para cumprir o propósito dele. Então, para eles, a salvação não é o fim da linha. Não. Não. É um chamado para entrar no propósito eterno de Deus. Entrar em Cristo, na igreja, que é a expressão corporativa dele, e no reino,
Essa é a verdadeira boa terra espiritual. Resumindo, então, o que vimos hoje, com base nos autores, é como a graça de Deus supera a carne, como a arca já apontava para a salvação completa em Cristo e na Igreja, e como o chamado de Deus inicia uma nova história, uma nova vida, para cumprir um propósito que não pode ser abalado. Isso. A visão que os autores trazem é que a salvação é muito mais que só perdão. É ser chamado para fora de um mundo condenado e para dentro do plano eterno de Deus. Viver em Cristo e na sua expressão coletiva, a Igreja. Fica então uma reflexão, né? Pensar na salvação não só como um escape, mas como um chamado para participar do propósito de Deus. Como isso pode mudar a forma como a gente vive a fé no dia a dia? É uma ótima questão para se pensar. Fica para a próxima análise. Até lá! Até lá!